A manhã no Rio de Janeiro As you can sempre see carrega here, um ritmo this is próprio where como we um need to make samba the adjustment. sussurrado sob o calçamento úmido e as nuvens que deslizam lentamente sobre a Baía de Guanabara. Até mesmo as chuvas repentinas têm seu timbre particular caindo como um chamado da cidade para aqueles corações que tentam esconder algo. E em meio a essa pulsação, existem pessoas silenciosas a ponto de quase se confundirem com o som das ondas, como se todas as emoções que carregam só ousassem viver na sombra. Laura Nogueira era uma dessas pessoas. Um fragmento de alma tranquila em um Rio de Janeiro deslumbrantemente vibrante. Naquela manhã, o rio não tinha sol. Nuvens cinzentas cobriam o topo do Pão de Açúcar como um véu fino. A chuva caía miúda, mas constante, apenas o suficiente para molhar os degraus do centro e fazer o cheiro de pedra úmida subir, misturando-se ao aroma de café fresco vindo das lanchonetes de rua. Laura caminhava rápido pela calçada, protegendo a cabeça com uma sacola de tecido gasta. Seus sapatos simples produziam pequenos estalos suaves ao tocar a água. Para quem olhava, era só mais uma garota comum, quase invisível no fluxo de gente. Mas nos olhos castanhos e serenos havia outro universo, algo que ninguém jamais alcançara, um espaço de silêncio cheio de histórias que nunca foram contadas. Ao entrar no saguão do prédio da Monteiro Engenharia, o ar gelado do ar-condicionado bateu em seu rosto e fez seu corpo estremecer. O edifício de vidro se erguia imponente no centro financeiro do Rio, refletindo o céu cinza e as chuvas de verão que caíam sem pressa. Todas as manhãs, ela olhava para os andares superiores, onde ficava o escritório da presidência, onde trabalhava o homem por quem nutria um amor silencioso, e repetia para si mesma que precisava seguir em frente, sem sonhar, com o que era inalcançável, porque nesse mundo a distância entre duas pessoas às vezes não se mede em andares, mas em toda uma vida. Dentro do elevador, o som de sapatos sociais misturado ao burburinho de conversas ao telefone transformava-se numa melodia cotidiana. Laura se encolheu em um canto, abraçando firme sua sacola de pano. O mesmo silêncio de sempre, aquele que ninguém notava, envolvia-a. Mas ela já estava acostumada. No Rio, onde tudo é colorido, onde todos falam alto, riem alto, vivem intensamente, a delicadeza de Laura era como uma nota suave em um samba ardente. Fácil de ser engolida, mas para quem prestasse atenção, revelaria uma beleza rara. O escritório do 8º andar, onde Laura trabalhava, parecia um mundo oposto ao da cidade lá fora. Tudo era organizado, sério, mesas alinhadas, luz branca correndo pelo teto. Ela começou a arrumar documentos, checar e-mails, anotar agendas. Trabalhava com uma diligência silenciosa e precisa da qual muitos dependiam, mas que poucos realmente enxergavam. Não usava maquiagem, não vestia roupas caras. Mantinha sempre o cabelo preso em um elástico velho, a camisa simples e a calça social barata. Tudo nela era contenção, como se temesse que ao mostrar qualquer cor, o mundo virasse as costas. Mas havia uma única coisa que Laura nunca conseguia conter: seu coração. Um coração pequeno, mas resistente, que carregava a imagem de alguém a quem ela nunca ousara se aproximar, a menos de alguns metros. Adriano Vasconcelos Monteiro, o CEO da empresa, o homem que fazia todo o Rio olhar com respeito. Do tipo que entra em uma sala e faz os sons diminuírem pela metade. Frio, bonito, de um jeito anguloso e enigmático. Um homem que não precisava de esforço para manter distância. Alguém que Laura só se permitia observar através de vidros refletidos ou quando ele atravessava o saguão. Um único olhar rápido era capaz de desordenar sua respiração. Certa vez, numa tarde chuvosa, Laura escreveu em seu diário: "Ele tem olhos de alguém que aprendeu a viver com a solidão. Tenho a sensação de que ele entra na vida das pessoas como um vento frio e vai embora antes que alguém consiga tocá-lo." Ela não sabia por que percebia isso em Adriano. Talvez por certa sensibilidade que captava o que os outros ignoravam,
ou porque seu coração já o havia escolhido, e reconhecia rachaduras que ninguém queria enxergar. Laura, onde está o arquivo da reunião das 10? A voz de Bianca soou afiada e ligeiramente sarcástica. Eu deixei na sua mesa. Respondeu baixinho. Não está lá. Confere de novo, por favor. Bianca era o tipo de mulher que o Rio favorece bonita marcante, segura de si maquiada com perfeição todos os dias. Quando caminhava, seus saltos ecoavam no chão, como o passo firme de alguém habituada aos holofotes. Ao lado de Laura, Bianca parecia uma flor vibrante ao lado de uma folha comum. Mas o que incomodava Bianca não era a simplicidade de Laura, e sim algo que Laura nunca percebeu. Adriano algumas vezes lançava olhares rápidos em direção a ela, sem intenção, apenas um leve desvio. Nada que tivesse a ver com amor, apenas um instante de atenção. Mas para alguém como Bianca, isso já bastava para inflamar a inveja. Laura se abaixou para procurar novamente o arquivo. E nesse movimento, sua mão tocou o caderninho azul. O caderno era macio, um pouco velho, já úmido de chuvas passadas e com as bordas amolecidas. Não era bonito, não era elegante nem apropriado para um escritório moderno. Mas era o único lugar onde Laura se permitia ser completamente transparente. Cada página era um recorte de sua alma. Pensamentos pequenos, palavras que ela não ousaria dizer, emoções intensas por Adriano, que nem ela mesma compreendia. Ela folheou até a última página e releu o que escrevera na noite anterior. Há coisas que, se eu disser, perco tudo. Então guardo aqui entre páginas que sabem escutar. Mas às vezes me pergunto se ele soubesse, teria medo de mim. Ou teria pena. A chuva do lado de fora começou a engrossar, como se o céu estivesse lendo com ela. Laura guardou o caderno de volta na bolsa, respirou fundo e voltou ao trabalho. Mas não podia imaginar que poucas horas depois, aquele caderno escaparia de seu alcance e arrastaria toda a sua vida para outro rumo. Por volta das 9h30, a secretária do andar superior ligou pedindo que Laura levasse um conjunto de documentos à sala de reuniões mais alta, onde Adriano se preparava para um encontro importante com a diretoria. Laura acomodou os arquivos em uma pasta plástica, apertando-a contra o peito, como quem tenta segurar a pouca confiança que tem. O elevador subiu direto ao 32º andar, emitindo um tingue gelado a cada parada. Aquele andar era outro universo: carpete macio, vidros impecáveis, o aroma sutil de madeira e cítricos, o cheiro típico dos escritórios de luxo do Rio. Ela colocou os documentos sobre a mesa, alinhou tudo com cuidado e virou-se para sair. A porta de vidro se fechou atrás dela, e Laura não percebeu que, na pressa, o caderninho azul havia escorregado de sua bolsa e ficado silencioso sobre uma das cadeiras de couro. Seu azul, destoando do ambiente sóbrio e caro. Ao retornar ao seu andar, seu coração ainda batia forte. Não por medo, mas porque momentos antes ela havia cruzado com Adriano no corredor. Ele usava camisa branca e terno preto, o rosto frio como os prédios do Rio sob a chuva. Mas o que realmente a fizera tremer foi o instante em que ele olhou para ela, de leve e rápido, mas o suficiente para tirar todo o ar de seus pulmões. Ela não sabia que apenas uma hora depois, Adriano entraria na sala de reuniões, veria o caderno azul sobre a cadeira, e a partir daquele momento, sua vida deixaria de ser só sua. E também não sabia que a chuva lá fora, aquela chuva miúda que encharcava o rio, era na verdade o começo da maior tempestade de sua vida. Uma tempestade chamada Adriano Monteiro. A chuva já havia diminuído, restando apenas na superfície de vidro pequenas gotas escorrendo como vírgulas cansadas. A luz cinzenta e suave atravessava os grandes painéis de vidro, iluminando a ampla sala de reuniões do 32º andar, onde tudo era organizado com uma perfeição fria. Adriano Monteiro estava perto da janela, folheando algumas páginas de documentos, com o rosto concentrado. O relógio metálico em seu pulso refletia a luz pálida do céu do rio, criando uma sensação ao mesmo tempo elegante e distante
exatamente como ele. Adriano sempre tinha o hábito de chegar mais cedo, que todos não por causa das reuniões, mas porque apreciava o silêncio do início do dia, o momento em que a cidade ainda respirava devagar. Mas naquela manhã, aquela tranquilidade estava prestes a ser perturbada por algo menor do que qualquer contrato, mas forte o bastante para abalar o mundo interior desse homem. Ele se afastou da janela pronto para sair da sala, quando seu olhar passou casualmente pela cadeira, perto da cabeceira da mesa. Havia algo pequeno ali azul, repousando um pouco fora de lugar sobre o couro da cadeira. Adriano se aproximou, franziu levemente as sobrancelhas. No 32º andar, nunca havia nada fora de posição, porque tudo ali precisava ser perfeito, como a reputação que ele havia construído. Ele se abaixou e pegou o objeto. Um caderninho pequeno de capa mole, tão usado que as bordas das folhas estavam gastas. Não parecia pertencer a nenhum executivo ou cliente que já havia passado por ali. Adriano o virou nas mãos, a expressão séria retornando ao rosto. Quem levaria algo tão pessoal para o andar mais alto? Alguém da equipe de limpeza. Uma secretária. Não, essas pessoas jamais deixariam algo para trás. Alguém entrou ali, com a mente apressada, distraída. O que Adriano não sabia é que esse alguém era uma pessoa que ele já tinha visto de relance, mas nunca enxergado de verdade. Passos ecoaram no corredor do lado de fora, anunciando que os demais estavam chegando. Adriano não era o tipo de homem curioso com a vida privada alheia. Mas havia algo estranho no caderninho que repousava em suas mãos. Ele era macio, leve, ainda morno do vapor da chuva. E tinha algo que fazia seus dedos não quererem soltá-lo. Era uma sensação que ele jamais tivera ao tocar qualquer objeto seu. Uma ligeira inquietação, tênue como vento, mais real. Ele o abriu. A primeira página trazia uma letra arredondada, organizada, um pouco tímida. Caderninho azul, onde guardo coisas que não tenho coragem de dizer em voz alta. Adriano inclinou levemente a cabeça, a sobrancelha se estreitando. A frase era simples, mas sincera demais, como a porta aberta para um quarto íntimo. Ele virou a página. Um lembrete sobre reuniões, algumas anotações soltas de trabalho. Parecia ser de uma funcionária jovem. Nada especial, até que a página 5 se abriu sob seus dedos como se o chamasse. Hoje vi ele de longe de novo. Fico me perguntando se aqueles olhos já olharam alguém por muito tempo. Há algo nele que me faz querer chegar perto e fugir ao mesmo tempo. Ele ficou imóvel, não em choque, mas intrigado. Seus olhos, que a vida inteira só haviam servido para ler relatórios e analisar contratos, eram tema de alguém. Ele soltou um leve suspiro, não exatamente um riso, mas um tipo de espanto raro. Adriano nunca imaginou que alguém olhasse para seus olhos e pensasse em algo bonito. No mundo dos negócios olhavam para ele e viam ambição, poder, frieza. Os outros viam distância, respeito ou medo. Mas aquela mulher, ela usava palavras como querer chegar perto e querer fugir. Uma contradição tão verdadeira que o deixou parado, como se tivesse tocado algo ao mesmo tempo suave e afiado. Ele virou outra página. Talvez ele não saiba que toda vez que ele atravessa o saguão, meu mundo silencia um pouco. O rio é barulhento, mas só ele me faz ouvir meu próprio coração. Adriano semicerrou os olhos. Ele não estava acostumado com sentimentos alheios dirigidos a ele de maneira tão suave. Não era admiração vazia, tampouco bajulação revestida nos apertos de mão da elite. O que surgia diante dele naquelas páginas era um coração verdadeiro. Um coração que o enxergava com uma luz que ele jamais imaginou merecer. A página seguinte tremeu levemente entre seus dedos. Ele parece forte, mas sinto que existe dentro dele um lugar escuro que todos temem, por isso ninguém toca. Mas eu quero tocar. Alguns segundos se arrastaram num silêncio absoluto. Adriano fechou o caderno, mas seus dedos continuaram firmes sobre ele, como se deixá-lo ali fosse perder algo frágil demais. O ar na sala pareceu engrossar levemente, sufocante. Quem havia escrito aquilo? Quem entre centenas de funcionários dos andares inferiores tinha um coração puro o bastante
para registrar sentimentos tão desprovidos de máscaras. Um toque leve no vidro da porta anunciou o início próximo da reunião. Adriano colocou o caderno sobre a mesa, e então o pegou novamente, como se deixá-lo ali fosse errado. Guardou-o na gaveta à sua frente, onde ninguém além dele poderia mexer. Durante toda a reunião, seus olhos ocasionalmente voltavam à gaveta. Aquilo não combinava com ele. Adriano Monteiro não era o tipo de homem que deixava qualquer coisa fora do trabalho afetar sua concentração. Mas naquela manhã, um caderninho desgastado parecia ter o poder de virar seus pensamentos de dentro para fora. A reunião terminou e as pessoas começaram a sair. Alguns tentaram puxar conversa, mas Adriano apenas acenou, falando menos que o habitual. Parecia que o mundo ao redor havia perdido nitidez, exceto pelo caderninho azul. Sozinho novamente, ele o abriu, incapaz de resistir. Passou algumas páginas e encontrou outra anotação. Se eu pudesse dizer uma coisa a ele, só uma seria que, às vezes, a bondade não está em oferecer algo, mas em ser vista. Mas ele nunca me viu, e talvez eu tenha nascido para ficar sempre onde os olhos dele não alcançam. Uma sensação sem nome tocou Adriano, algo entre amargura e inquietação. Ele não sabia explicar, mas a última frase apertou seu peito. Ele nunca me viu. Não sabia por quê, mas isso despertou nele a súbita vontade de perguntar: então quem é você? Nesse instante, alguém bateu à porta. Senhor Monteiro, sua secretária entrou. Alguém esqueceu algo na sala de reuniões hoje de manhã. Uma funcionária chamada Laura trouxe documentos mais cedo. Adriano ergueu o rosto devagar. Laura, sim. Laura Nogueira, assistente administrativa do 8º andar. Laura. O nome ecoou na mente dele como chuva, caindo nos telhados antigos de Santa Teresa. Um nome suave e doce, e cheio de sonoridade, exatamente como o caderno azul. Ele não sabia como era o rosto dela, mas sua intuição, algo em que raramente confiava, dizia que esse nome tinha a cor de quem escreveu aquelas palavras. Chame-a para vir até aqui. Adriano disse mais rápido do que pretendia. A secretária pareceu surpresa, mas assentiu antes de sair. Adriano se levantou caminhando até a janela. Lá embaixo o rio seguia no ritmo frenético de sempre. Carros se espremiam nas vias buzinas. Ecoavam guarda-chuvas coloridos. Se deslocavam às pressas, quando a chuva retornava inesperadamente, como o próprio fôlego da cidade. Ele observou a multidão e, pela primeira vez, em muitos anos, se perguntou se entre aquelas pessoas havia alguém que segurava, sem saber o coração dele, dentro de um caderninho pequeno. No 8º andar, Laura havia acabado de preparar uma garrafa de café quando o telefone tocou. A voz da secretária do 32º andar soou fria como vento. Laura Nogueira, o CI, o quer vê-la. Agora. A mão dela congelou no ar. Seu coração bateu tão forte que se sobrepôs ao som da chuva. Adriano queria vê-la. Ela não conseguia imaginar o motivo a não ser que tivesse relação com os documentos que entregou aquela manhã. Ela verificou desesperadamente sua mesa buscando algum erro. Até que seus olhos viram de relance algo que fez sua respiração falhar. Sua bolsa estava um pouco aberta. O caderninho azul não estava lá. A pele dela ficou gelada. Seus olhos se arregalaram. Não, não podia ser. Não agora. Ela revirou a bolsa com tanta pressa que algumas folhas caíram no chão, mas o caderno não aparecia. Uma paralisia tomou conta de seu corpo, enquanto a verdade emergia. Ela o tinha deixado na sala de reuniões, no 32º andar, onde Adriano poderia tê-lo visto. Seu coração foi esmagado por dentro. Sem tempo para pensar, ela ajeitou o cabelo, arrumou a roupa e correu para o elevador, sentindo que cada andar que subia era como uma lâmina atravessando seu peito. Quando as portas se abriram no 32º andar, suas pernas entraram num ambiente frio e imponente, que desfazia qualquer resquício de confiança. O corredor amplo, iluminado por uma luz suave mas autoritária, a guiava até a porta de vidro que dava acesso ao escritório do homem que ela amava, em silêncio há tantos anos.
A secretária indicou que ela podia entrar. A porta se abriu. Adriano estava olhando pela janela, sua silhueta alta, projetada no chão imponente, porém solitária. Quando ele se virou, Laura sentiu o coração desaparecer por um instante. Nas mãos dele estava o caderninho azul. Sem disfarces, sem margem para dúvidas, sem chance de engano. Ele estava segurando o coração nu dela. E Laura soube a partir daquele instante, nada mais seria como antes. A porta se fechou atrás de Laura, emitindo um som tão leve que quase se misturou ao barulho da chuva, deslizando pelos grandes painéis de vidro. Mas para ela, aquilo soou como uma sentença caindo no chão. O ar na vasta sala do 32º andar tinha o cheiro da madeira, cara do perfume discreto, vindo do terno de Adriano, e da quietude assustadora do poder. Laura ficou ali com as mãos entrelaçadas, até ficarem brancas, tentando impedir que tremessem. Seu olhar pousou sobre o caderninho azul, nas mãos de Adriano, e tudo dentro dela pareceu desmoronar de uma vez. Quis virar e fugir, mas seus pés pareciam presos ao chão. Adriano a observou. Não frio como de costume, mas também não acolhedor. Era o olhar de um homem tentando decifrar algo que ele mesmo não esperava ter deixado entrar em sua mente. Ele girou levemente o caderno nas mãos, e Laura sentiu o coração travar. Uma gota de chuva escorreu lentamente pelo vidro atrás dele, longa arrastada, como se acompanhasse sua respiração irregular. Isso aqui, ele disse a voz grave e familiar, mas naquele dia, soando como uma lâmina fina cortando o ar. É seu. Não havia mais como recuar. Sim. Ela respondeu num tom tão baixo que quase se dissolveu no silêncio. Adriano se aproximou da mesa e colocou o caderno sobre a superfície de madeira, mas sua mão permaneceu ali, um segundo a mais do que deveria. Não era o Adriano implacável, que tomava decisões como uma máquina. Era um Adriano abalado, e Laura temia até imaginar o porquê. Ele abriu o caderno, parando numa página que, com apenas um relance, Laura reconheceu imediatamente. A página que ela desejava nunca ter escrito, mas que tantas noites solitárias tinham arrancado dela sem pensar que um dia cairia nas mãos dele. Eu li algumas páginas, ele disse. O que está escrito aqui? É verdade, Laura, desejou sumir, mas assentiu. São coisas que eu penso, mas eu não achou que alguém leria. Adriano completou por ela sem tirar os olhos de seu rosto corado. Eu sei. O silêncio se esticou como um fio tenso entre os dois. A chuva lá fora virou trilha sonora para o momento mais frágil da vida de Laura. Adriano fechou o caderno, os dedos tamborilando de leve sobre a capa como se equilibrasse 1000 alternativas. Até que finalmente disse algo que Laura jamais imaginaria ouvir. Laura, preciso lhe dizer uma coisa. E quero que mantenha a calma. Ela ergueu os olhos castanhos e vacilantes. Existe uma cláusula no testamento do meu pai. Adriano começou a voz grave como um trovão distante. Eu preciso me casar ou ter um filho legítimo dentro de 6 meses, ou perco o controle da Monteiro Engenharia. Laura ficou paralisada. Nunca ouvira nada a respeito. Adriano continuou. Eu não quero me casar, e não quero me ligar emocionalmente a ninguém. Cada palavra atravessava o peito dela, como um corte preciso. Então, ele prosseguiu. Mas depois de ler seu diário, percebi que há uma solução. Solução. A palavra fez Laura querer recuar, mas seus pés continuavam presos, como se ela estivesse no centro de uma tempestade, prestes a desabar. Adriano respirou fundo. Depois disse algo que nem nos sonhos mais imprudentes ela teria imaginado. Quero lhe pedir que tenha um filho meu. O mundo sumiu. O silêncio engoliu tudo. Apenas o coração dela continuou batendo tão forte que parecia arrebentar suas costelas. Laura encarou Adriano, os lábios entreabertos, sem conseguir emitir som. Ele não desviou o olhar. Não havia ternura nem crueldade,
Apenas uma franqueza tão direta que machucava de outra forma. Você terá garantia financeira pelo resto da vida, ele disse com o tom de quem costuma definir cláusulas contratuais. Casa seguro todas as despesas necessárias. Toda a parte legal será transparente e protegerá seus direitos. Laura ficou sem ar. E em troca ele continuou. Você me dá um filho. Ela deu um passo para trás, levando a mão à boca. Senhor Monteiro. Você está brincando, não está? Não estou. Adriano respondeu imediatamente. Nunca brinco com nada que envolva meu futuro. Mas e o futuro dela? Laura quis gritar isso, mas sua garganta falhou. Respirou fundo, trêmula, tentando recuperar a voz. Você leu o que eu escrevi e achou que eu aceitaria porque... Ela não conseguiu completar a frase com a palavra amor. Adriano a encarou longamente, tão intensamente, que ela sentiu que até seus segredos mais dolorosos estavam expostos. Eu acho, ele disse devagar, que você é a única nesta empresa suficientemente discreta, sincera e sem interesses ocultos. Isso deveria tê-la feito se sentir valorizada. Mas dito daquela forma, como se fosse uma escolha conveniente, uma saída prática, rasgou algo dentro dela. Você sabe, ela sussurrou, o que mais me machuca não é a proposta, é o motivo dela existir. Ele inclinou a cabeça. Porque você escreveu sobre mim com uma sinceridade rara. Eu preciso de confiança absoluta. E você tem isso. Mas você não. Laura retrucou a voz surpreendentemente firme por um segundo. Adriano exalou devagar, pesado, como se aquela conversa também o desgastasse. Laura, isso não tem a ver com amor. É um acordo, um contrato. Você terá tudo o que precisa. Mas eu não sou uma transação. Ela disse, e seus olhos brilharam como se a chuva tivesse caído dentro deles. Adriano ficou em silêncio. Pela primeira vez, aquele silêncio não era frio, era perdido, como se ele estivesse à beira de dois abismos, sem saber para qual lado ir. A chuva começou a bater mais forte contra o vidro. As gotas se uniam e escorriam em linhas tortas iguais ao destino de Laura naquele instante. Ela virou o rosto tentando manter a compostura, mas sua voz ainda tremia. Porque eu, no meio do rio inteiro, no meio de tantas mulheres na sua empresa, porque você não vai me trair? Adriano a interrompeu, a voz repentinamente mais afiada. Você não é como elas. Elas, as que o feriram, as que arrancaram dele qualquer capacidade de confiar. Laura entendeu, mas entender não diminuía a dor. Ela respirou fundo, lutando para ficar em pé, enquanto tudo dentro dela desmoronava. Desculpe, Sr. Monteiro, ela murmurou. Eu preciso de tempo. Você terá, ele respondeu. Mas não muito. Não tenho muito tempo. Laura assentiu, virou-se para sair. Mas antes que sua mão alcançasse a maçaneta, Adriano disse algo mais, e sua voz já não tinha o fio cortante de antes, mas algo raro, quase suplicante, quase cansado. Eu não quero forçar você. Eu só não vejo outra pessoa que possa fazer isso sem transformar minha vida em uma tempestade ainda maior. Laura parou. A chuva continuava lá fora, mas dentro dela uma tempestade diferente começava a se formar. Ela saiu da sala e a porta se fechou com um som leve, quase como uma despedida. E Laura sabia aquela proposta não mudaria apenas sua vida, mudaria também seu coração, quer ela quisesse ou não. Na primeira noite em que Laura apareceu ao lado de Adriano, como a companheira dele, o rio brilhava como um palco gigantesco. As ruas de pedra do centro refletiam a luz amarela e quente dos postes, e o resto da chuva deixava o chão cintilando, como se estivesse coberto por uma película de luz. Laura desceu do carro com as mãos tremendo levemente, não de frio, mas porque sabia a partir daquele momento não haveria mais volta. A porta do restaurante elegante se abriu, revelando um ambiente banhado por luz âmbar e pelo som suave da bossa nova que escorria pelo ar como mel quente.
Adriano colocou a mão nas costas dela, um toque leve, mas suficiente para fazer seu coração perder o compasso. Ninguém falou nada enquanto entravam, mas os olhares se voltaram para eles, como seguindo o ritmo lento de um samba naquela noite carioca. Laura se sentia menor do que nunca, mas de maneira estranha, menos sozinha do que sempre fora. Adriano estava ao lado dela, alto sólido, como um paredão rochoso, como se bastasse estar ali para impedir que ela caísse. Durante o jantar, Adriano falou sobre trabalho como sempre, mas sua voz estava mais baixa, menos tensa. E sempre que Laura se mostrava insegura, ele inclinava levemente a cabeça e perguntava baixinho: "Você está bem?" Uma pergunta simples, mas que tocava o ponto mais profundo dentro dela. Ninguém nunca perguntava isso. Ninguém a olhava tempo suficiente para se importar. Mas Adriano estava olhando, não como olha um contrato, mas como olha uma pergunta sem resposta. Essa atenção fazia o peito dela esquentar, fazia seu ar prender por um instante. Na volta, a chuva caiu de novo. As gotas no vidro do carro pareciam notas musicais sem melodia. Laura olhou discretamente para Adriano. Ele continuava concentrado na estrada, mas seus olhos estavam mais suaves do que o normal. "Não precisa ficar tão tensa", ele disse. "Você foi bem, mas..." "Sem mas." Ele a interrompeu firme. "Eu não digo coisas em que não acredito." Ela desviou o rosto, mas um sorriso suave apareceu nos lábios, impossível esconder. Nos dias que seguiram, os dois começaram a aparecer juntos, em alguns encontros, alguns almoços de trabalho, alguns eventos menores, e cada pequeno momento foi se entrelaçando como fios invisíveis, aproximando os dois. Laura ainda era cautelosa, sempre um passo atrás, sempre mantendo as mãos longe das dele. Mas às vezes, Adriano a observava, de um jeito que fazia o ar desaparecer dos pulmões dela. Teve uma vez no elevador. Laura estava em silêncio, olhando para os próprios sapatos. Adriano, observando de cima, perguntou: "Você sempre anda com a cabeça baixa assim?" Eu não estou acostumada a ser notada." "Acostume-se." Laura levantou o rosto, e naquele exato momento, seus olhares se encontraram. Um segundo só. Um segundo que fez ela se sentir no meio da Lapa, cercada de luzes vibrantes, onde tudo é verdadeiro demais, intenso demais. A noite marcante aconteceu em um evento de arquitetos no Flamengo. Festa ao ar livre, vento da Baía de Guanabara, soprando fresco com cheiro familiar de mar. Laura estava encostada no parapeito, olhando a água escura lá embaixo, tentando aquietar o coração. Adriano se aproximou. "Você gosta do mar?" "Sim. Ele me deixa em paz. Eu acho ele parecido com a vida", ele disse olhando para as ondas. "Bonito, mas pronto para engolir qualquer um que seja fraco." Laura virou o rosto para ele e enxergou algo novo naquela resposta. Sem arrogância, só verdade. Uma verdade que tocava a solidão dele, uma que ela jamais teria imaginado. "Você não é fraco", ela murmurou. "Você só está sozinho." Adriano olhou para ela. O olhar dele fez Laura querer engolir de volta as palavras, mas ele apenas suspirou baixo, às vezes. E então a fitou por um instante mais longo do que o habitual. A proximidade entre eles foi crescendo, silenciosa, mas clara, como o ritmo leve de um pandeiro, escondido no fundo de um samba. Adriano estava se abrindo não em palavras, mas em gestos. Ele perguntava se ela havia tomado café. Ele reparava se ela estava cansada. No carro deixava o rádio baixo, bossa nova, preenchendo o espaço entre os dois, em um silêncio aveludado. Às vezes Laura se perguntava enquanto a chuva batia no teto do carro, para onde isso estava indo, para um contrato ou algo mais, para uma obrigação ou uma promessa silenciosa. Ela não sabia, mas sabia que seu coração estava mudando, e isso
A assustava mais do que qualquer coisa. Então, uma noite no escritório, já depois do expediente, Adriano caminhou até a mesa dela. Ele parecia cansado, mas de um cansaço suave e raro. Amanhã, ele disse, tem um evento importante. Um gala no Copacabana Palace. Ela o encarou. Eu preciso preparar alguma coisa. Só aparecer. Ele fez uma pausa curta. E sem abaixar a cabeça. Aquilo soou como uma ordem, mas fez o coração dela vibrar como uma faixa de seda ao vento. Laura assentiu. Naquela noite, no pequeno quarto onde morava com o barulho constante do rio lá fora, Laura abriu um novo caderno porque o antigo estava nas mãos de Adriano como um segredo que não podia mais ser tomado de volta. Ela escreveu: ele está mudando. Não muito, não o suficiente para chamar de proximidade, mas o bastante para me assustar. Não sei no que estou entrando. Só sei que meu coração está aprendendo a ter esperança. No dia do gala. Paraty ainda não chamava o nome deles. O destino ainda não os alcançara, mas Laura sentia que algo grande estava vindo. Quando Adriano abriu a porta do carro e estendeu a mão para ela, a luz dourada do Copacabana refletiu nos olhos dele e Laura percebeu. Há momentos que começam por escolha, mas terminam como uma onda que arrasta. Nessa noite, ao entrarem no salão principal, o olhar de Adriano demorou um segundo a mais sobre ela, um segundo capaz de mudar o ar ao redor. O coração dela caiu uma batida. O dele também. Mas eles ainda não sabiam que fora daquele brilho luxuoso, uma sombra já se movia em direção a eles, Natália. O passado de Adriano. A semente do caos. E foi assim que o relacionamento de fachada começou a se transformar no que eles jamais planejaram. Algo real. Não existe noite mais luminosa no Rio do que uma noite de gala no Copacabana Palace. O majestoso hotel branco se refletia sobre a Avenida Atlântica como um antigo amante da cidade, altivo, sedutor e cheio de segredos embrulhados em luz dourada. Naquela noite, até o mar parecia diferente. As ondas tocavam a areia com delicadeza, como se soubessem que dentro daquele prédio algo estava prestes a mudar para sempre. Laura parou diante do grande espelho do corredor. O vestido caía em ondas suaves, até o chão, azul prateado, como o mar noturno. Ela jamais imaginou que pudesse entrar naquele mundo sem tremer, mas quando Adriano surgiu atrás dela, o tempo pareceu abrandar num ritmo em que cada respiração dela era medida pelo olhar dele. Ele estava ali, vestindo um terno preto impecável, a postura elegante, o rosto sério, mas os olhos não eram os mesmos de sempre. Passou por eles uma faísca surpresa pausa e algo mais, algo que Laura não ousava nomear. Laura, ele disse a voz muito mais baixa que o habitual, você está... Ele hesitou. Adriano Monteiro procurando palavras, aquilo em si já era um milagre. Muito bonita. Não era cortesia, não era parte do papel. Era verdade. E a verdade fez o peito de Laura aquecer, como se o coração estivesse sendo aceso pelas luzes do rio. Quando entraram no grande salão, todos os olhares caíram sobre eles. Murmúrios surgiram. Adriano Monteiro raramente levava alguém consigo. Ele sempre aparecia sozinho, atravessando eventos como um vento frio, impossível de alcançar. Mas naquela noite, ele estava acompanhado por uma mulher que ninguém conhecia, e Adriano parecia confortável com isso. A música de bossa nova enchia o ar macia como o sopro do mar. O brilho dos lustres se espalhava pelo chão polido, fazendo cada passo parecer deslizar sobre ondas. Laura segurou levemente o braço de Adriano, enquanto caminhavam entre os mais poderosos do Brasil. O coração dela batia tão forte que abafava as conversas ao redor. Adriano percebeu. Ele sempre percebia. Calma, murmurou.
Eu estou aqui. Uma frase simples, mas que puxou Laura de volta do precipício do medo. Eles pararam no bar. Alguns empresários puxaram conversa. Adriano respondeu com educação, mas distante, exceto quando disse Laura Nogueira. Ele não disse assistente. Não diminuiu o papel dela. Só Laura, como se aquilo fosse suficiente para defini-la. E por um instante foi. Mas justo quando Laura começou a sentir-se segura, o som seco de salto alto ecoou atrás deles. Boa noite, Adriano. A voz feminina fez o ar do salão ficar mais pesado. Natália Ferraz, linda de um jeito afiado, magra, lábios vermelhos como vinho forte e olhos frios o bastante para congelar um verão carioca. Ela havia sido a noiva de Adriano e também a mulher que o feriu tão profundamente que arrancou dele a capacidade de confiar. Laura viu a tensão. Pequena, mas real. Não esperava te ver acompanhado. O português dela soava macio e cortante. Ela olhou Laura de cima a baixo, um único olhar, capaz de transformar autoconfiança em pó. E essa é... É a Laura. Adriano respondeu com uma firmeza incomum. Natália ergueu a sobrancelha. Pensei que... seu gosto fosse outro. Leve como pluma. Cruel como lâmina. Laura recuou instintivamente, mas Adriano colocou a mão nas costas dela, puxando-a mais para perto, como se traçasse um limite claro. Meu gosto mudou, ele disse, com uma dureza que fez alguns ao redor se virarem. Natália travou só por um segundo, mas o suficiente para revelar a rachadura em sua máscara impecável. Depois sorriu torto. Espero que ela saiba onde está pisando. Ficar ao seu lado sempre foi território de tempestades. Era verdade. Mas a forma como Natália disse aquilo fez Laura desejar desaparecer. Adriano encarou-a com um olhar tão frio que poderia cortar vidro. Tempestade não assusta, disse ele. O que assusta é quem tenta provocá-la. Natália empalideceu, mas não respondeu. Ela se afastou, deixando atrás de si um vazio estranho. Laura inspirou fundo, mas o ar não veio completo. Eu sinto muito, eu não... Não, Adriano a interrompeu com um tom que fez tudo dentro dela silenciar. Não é culpa sua. Então a música mudou. Um samba lento doce como caldo de cana. E todo o salão parecia se dissolver em ouro líquido. Você quer dançar? Adriano perguntou. Laura piscou nervosa. Eu não sei dançar. Tudo bem, ele disse, curvando levemente os lábios num quase sorriso. Deixa comigo. Ele estendeu a mão. Laura colocou a dela ali, pequena, quente e trêmula, e Adriano a puxou com suavidade. E de repente nada mais existia. Eles se moveram devagar. Passos leves como ondas. A respiração dele roçou o ouvido dela, e a mão nas costas dela segurava como se temesse perder algo frágil. Relaxe, ele murmurou, a voz quente demais. Siga meus passos. E Laura seguiu. Pela primeira vez ela deixou alguém guiá-la no corpo e na alma. Cada passo diminuía a distância entre eles, e o calor que vinha da mão dele parecia acender algo dentro dela. Quando a música passou para um trecho mais longo, Adriano a envolveu com mais firmeza. Laura, ele disse, pronunciando o nome dela como se fosse a primeira vez que colocava emoção em uma palavra, olhe para mim. Ela levantou o rosto. O céu todo do rio podia estar aceso lá fora, mas nada brilhava tanto quanto os olhos de Adriano naquele instante. Laura não soube quem se inclinou primeiro, não soube quem cruzou a distância final. Só soube que os lábios se encontraram como se o destino tivesse escrito aquilo, entre chuva e maré. O beijo não era apressado, não era desesperado. Era profundo, lento, honesto, como um verão suave, pousando sobre a pele. Quando os lábios se separaram, Laura não conseguiu respirar. Adriano também não. Isso não estava no contrato, ele sussurrou. Eu sei, ela respondeu, a voz falhando. Ele a olhou fundo, tão fundo, que o mundo pareceu parar. Mas eu não quero parar. E foi naquele momento que o rio mudou de estação.
Eles não sabiam, não podiam saber que havia um par de olhos os observando de longe. Olhos afiados como faca, quentes como ódio. Natália, o passado de Adriano, a raiva de alguém que não aceita ser substituída. Naquela noite o amor nasceu sob luzes douradas. Mas naquela mesma noite, a semente da tragédia foi lançada, e ela floresceria justamente quando o coração deles começasse a abrir. A chuva naquela noite no rio caía como se jamais tivesse parado. As gotas pesadas batiam nos vidros do prédio da Monteiro Engenharia, misturando-se ao vento que soprava pela avenida como o suspiro cansado de uma cidade inteira. Laura estava diante do espelho do banheiro do 8º andar, os olhos ainda brilhando com o reflexo da noite de gala. Seu coração parecia carregar o calor daquele beijo, o beijo que havia despedaçado tudo o que ela sempre tentou proteger dentro de si. Ela levou a mão ao peito sorrindo com delicadeza. Apenas uma noite. Mas o mundo parecia mais macio. Adriano a olhara como ela nunca ousou sonhar. A tocara como se ela fosse a única verdade naquela sala dourada. A beijara como se nada mais existisse. Ela acreditou por um instante que aquilo seria o começo de algo bonito. Mas o rio sempre traz tempestades quando ninguém espera. Quando Laura saiu do elevador no 32º andar, a luz branca do corredor a fez piscar. Ela queria ver Adriano ouvir dele apenas uma frase sobre a noite anterior. Uma confirmação. Um pequeno vislumbre. Qualquer coisa que provasse que ela não havia sido a única a sentir aquela mudança. Mas assim que entrou em sua sala, o coração dela gelou. Adriano estava ao lado da mesa. O rosto não era o mesmo de ontem. Sem calor. Sem aquele olhar que lembrava o mar noturno. Apenas frieza dura afiada como lâmina. Na mão dele havia um envelope branco. Feche a porta. A voz não era alta, mas queimou a nuca de Laura de um jeito assustador. Ela fechou a porta, os dedos entrelaçados com força. Ah, Adriano. Senhor Monteiro, ele cortou sem olhar para ela. Pela primeira vez em dias ele a chamou assim. Curto, frio, distante, como se o beijo da noite anterior jamais tivesse existido. O que aconteceu? A voz dela saiu pequena, quase estrangeira. Adriano jogou o envelope sobre a mesa. As folhas caíram, algumas escorregando até o chão. Ela me avisou. Ai, a Bianca. O nome fez o estômago de Laura despencar. Adriano a encarou. O olhar dele era como o mar antes de tempestade. Eu já sei de tudo. Tudo. O quê? Ele apontou para os papéis. Essas mensagens. Laura se abaixou, pegou uma folha. Seus olhos se abriram horrorizados. Mensagens. Mas não dela. Conversas entre Laura Nogueira e um número desconhecido, discutindo como aproximar-se de Adriano, garantir o futuro, engravidar antes do prazo, só precisa fazê-lo acreditar. A mão dela tremia tanto que o papel balançava. Eu não escrevi isso. Claro. Adriano soltou uma risada fria. Todos os inocentes dizem isso. Ele virou o rosto como se não suportasse olhar para ela. Adriano, ela chamou a voz quebrada. Me olha, eu não escrevi isso, eu juro. Alguém. Laura, ele interrompeu baixo e congelante. Até quando? Ela balançou a cabeça. Não. Fui idiota uma vez, com a Natália. Ele cravou os olhos nela. Você acha mesmo que eu seria idiota pela segunda vez? O golpe atingiu direto o peito de Laura. Eu não sou como ela. Não. Ele deu um passo à frente, a expressão fria como pedra. Você se aproximou de mim. Escreveu palavras bonitas no seu caderninho para me amolecer. Depois me beijou. Laura, você acha que eu não percebo intenção? Ela engasgou. Aquele beijo. Foi você quem basta. A palavra caiu como um peso no chão.
forte o suficiente para quebrar algo dentro dela. Você assinou um contrato. Eu paguei. Você ganhou. Eu ganhei o que preciso. A voz dele era plana, mas cada sílaba cortou como navalha. A noite passada... Ele respirou fundo, seco, vazio. Foi um erro. Laura sentiu o mundo desabar, como se todas as luzes do rio apagassem ao mesmo tempo. Você não pensou nem um pouco. Ela murmurou que eu sentia algo de verdade. Adriano sustentou o olhar dela. Os mesmos olhos que ontem a fizeram acreditar que amor podia existir. Hoje só havia escuridão. A verdade não está no seu coração, Laura. Está aqui. Ele ergueu os papéis falsificados, e o universo dela ruiu. Ela recuou a voz frágil. Não, por favor. Mas Adriano já havia virado de costas. Saia da minha sala antes que eu considere isso uma violação contratual. Laura o olhou pela última vez. O homem que ela tinha amado em silêncio, que ela acreditou compreender, que ela julgou carregar a mesma dor que a dela. Mas ele não a olhou de volta. Ela saiu com passos que nem sentiu. A porta se fechou atrás dela com um som tão pequeno que poderia ter sido engolido pela chuva. Mas foi o ponto final de um capítulo inteiro da sua vida. No elevador as lágrimas romperam sem controle. Cada gota se misturava ao som da chuva, a mesma chuva do rio, mas hoje cruel. Quando as portas fecharam, ela se deixou cair no chão, as mãos apertando o peito, como se tentassem impedir que seu coração se partisse mais. Ela havia amado. Amado de verdade. Amado com tudo que tinha. E ele destruiu isso com algumas páginas de mentiras. Enquanto isso, no escritório, Adriano permaneceu parado, sem mexer, sem respirar. Ele olhou para os papéis, a mão apertando forte os nós dos dedos brancos, e por um instante, só um instante, seu olhar vacilou. Como se o que ele acabara de fazer não fosse vitória alguma, mas a perda de algo muito maior. Um trovão ecoou no céu do rio. A tempestade estava apenas começando. A estrada que levava a Paraty serpenteava como uma fita azul, abraçando o costão da serra. O ônibus balançava suavemente nas curvas, e o vento do mar entrava pelas frestas da janela, trazendo o sal fino, o cheiro da Mata Atlântica e uma calma que o rio jamais conheceu. Laura sentava-se na última fileira, os braços envolvendo a pequena mochila sobre o colo. Dentro dela havia apenas algumas roupas, documentos e uma tristeza mais pesada que toda a bagagem. Ela olhava pela janela. O céu estava nublado, sem chuva, mas também sem sol. Como o coração dela, sem lágrimas para cair, mas sem luz para se apoiar. Ela havia deixado o rio antes do amanhecer, caminhando por ruas ainda molhadas de chuva, quando a cidade dormia. Partira em silêncio, sem se despedir de ninguém, porque não havia ninguém para se despedir. Nem mesmo Adriano, o homem que por um instante fizera Laura acreditar que talvez ela pudesse pertencer a algum lugar, sabia que ela tinha desaparecido. Mas mesmo se soubesse, importaria. Ele acreditou nas mensagens falsas. Acreditou que ela o usara. Acreditou que o beijo no Copacabana não passara de encenação. Ele a olhou como uma traidora, enquanto o coração dela ainda estava lá naquela praia iluminada de luz dourada. Quando o ônibus parou em Paraty, Laura desceu e imediatamente sentiu a diferença no ar. As ruas de pedra irregulares pareciam guardar séculos de história. As casas brancas tinham portas e janelas coloridas azul, amarelo, vermelho. O cheiro do mar, do vento, das flores selvagens. Tudo se misturava numa paz que o rio nunca ofereceu. Laura ficou parada ali, abraçada pelo silêncio do vilarejo, e pela primeira vez desde que partira, respirou fundo, não para sobreviver, mas para recomeçar. Ela alugou um quartinho simples na beira da cidade, perto do mar, telhado de barro vermelho, cadeiras de madeira no alpendre. A dona da casa, Dona Yara,
Era uma senhora doce de olhos brilhantes e voz aquecida pelo tempo vivido à beira-mar. Filha, você parece cansada, disse ela. Para ti cura. Laura não disse que um coração quebrado dificilmente se cura assim, mas a senhora não insistiu. O mar em Paraty ensinava as pessoas a não cavarem demais as dores alheias. Na primeira noite, Laura sentou-se no alpendre ouvindo as ondas. Os barcos iluminados balançavam no rio e a brisa movia suavemente as cortinas. Ela abriu o novo caderno comprado às pressas na rodoviária. Capa branca sem nada, mas a primeira página recebeu uma gota de água. Talvez chuva, talvez lágrima. Ela escreveu: eu fui embora, não porque deixei de amar, mas porque meu coração doeu demais para suportar mais um golpe. A mão dela tremia, mas continuou escrevendo. Os dias seguintes foram lentos. Laura passou a trabalhar numa pequena loja de artesanato ajudando por hora. O salário era simples, mas bastava. De manhã caminhava pela praia, sentindo as pedras lisas, sob os pés, deixando a tristeza se dissolver no som do mar. Ela ainda pensava em Adriano, mas a saudade já não cortava como faca. Era uma onda subterrânea, dura, persistente, mas que já não a despedaçava. Até que numa manhã enevoada, Laura sentiu náusea. Parou no meio da rua de pedras, segurou-se numa parede branca. A respiração acelerou, a vista turvou. Acreditou que estava cansada demais, mas quando o enjoo voltou dia após dia, quando o cheiro de café a fazia recuar, quando qualquer comida parecia pesada, ela soube. Uma tarde Laura ficou parada diante da prateleira de testes de farmácia. A farmacêutica a observou com compreensão silenciosa. Não perguntou nada quando Laura pegou a caixa. De volta ao quarto, ela fechou a porta. As mãos tremiam enquanto abria o pacote. O quarto estava silencioso, só o som distante das ondas e o batimento acelerado do seu coração. Ela seguiu as instruções. Colocou o teste sobre a mesinha. Sentou-se na beira da cama com o rosto escondido nas mãos. 1 minuto. 2. 3. Laura olhou. 2 linhas vermelhas. 2. Ela levou a mão à boca. As lágrimas caíram sem controle. Não era medo. Não era dor. Era tudo o que ela manteve enterrado e rompendo como uma enchente. Meu Deus! Sussurrou ela. Bebê. Meu bebê. Ela chorou sorrindo, um sorriso tremido mas verdadeiro. Uma luz suave nasceu no meio da escuridão. Uma paz que ela jamais sentira nem antes de seu coração partir. Laura ficou ali por horas, a mão repousando sobre o ventre ainda plano, como se ao soltar o milagre desaparecesse. Ela pensou em Adriano, nos olhos dele, no beijo em Copacabana, no momento em que ele a destruiu com acusações, e imaginou o que ele faria se soubesse. Ele duvidaria, testaria, interrogaria, arrancaria mais pedaços do coração dela. E Laura não sobreviveria a isso, não outra vez. Eu vou proteger você, ela murmurou para o bebê, mesmo que seja só nós dois. O mar respondeu, com um murmúrio suave. Os dias seguintes ganharam um ritmo novo. Laura comia melhor. Caminhava mais devagar. Começou a costurar pequenos pedaços de tecido, não roupas, mas esperanças. Quando a chuva caía à tarde, ela se abrigava no alpendre mão, no ventre, sorrindo de leve. O bebê cresceria em paz. Sem contratos, sem mentiras, sem dor. Mas o mundo lá fora não parara junto com ela. No Rio, Adriano estava sentado diante do computador no escritório escuro. A luz azulada refletia num rosto tenso, exausto. Ele revisava arquivos de segurança, registros de chamadas, históricos. E então, um vídeo surgiu. Filmagem de Bianca logo após entregar o envelope a ele. Na tela do celular dela, aparecia missão cumprida. O rei está de joelhos. Destinatário Natália. Naquele momento algo se rompeu dentro de Adriano. Ele se levantou bruscamente. A cadeira tombou. O envelope caiu ao chão.
Ele levou as mãos ao cabelo, o corpo tremendo com uma fúria que ele não conseguiu conter. Meu Deus, o que eu fiz? Pela primeira vez em muitos anos, Adriano não era o C e o poderoso inabalável. Era apenas um homem que acabara de perceber que destruíra a única pessoa que realmente fora sincera com ele. Ele não ferira apenas Laura. Ele ferira a última parte boa dentro de si. A tempestade nunca abandonara o rio, mas agora ela estava se movendo em direção a Paraty. E desta vez, trazia consigo a verdade e um arrependimento devastador. Naquela noite o rio parecia uma fera enjaulada urrando dentro da própria pele. O vento batia nas grandes janelas do prédio da Monteiro Engenharia, fazendo as cortinas se agitarem como espíritos inquietos. No escritório escuro, iluminado apenas pela luz azulada do monitor, Adriano permanecia imóvel, as mãos apoiadas na mesa, respirando como se cada fôlego fosse prestes a se partir em dor. A mensagem no vídeo continuava ali brilhando como um veneno. Missão cumprida. O rei está de joelhos. Remetente Bianca Rocha. Destinatário Natália Ferraz. Uma armadilha. Uma encenação. Um golpe calculado. E ele, Adriano Monteiro, havia caído nela de forma cega, estúpida e cruel. Ele se lembrou de cada palavra dita a Laura, de seus olhos quando ele a acusou, do rosto dela, prestes a se desfazer em lágrimas. E agora, com a verdade escancarada, o coração dele se rasgava em pedaços afiados. Ele tentou respirar, mas o ar parecia uma lâmina entrando em seus pulmões. Meu Deus! Sussurrou cerrando os punhos. Eu destruí alguém que jamais mereceu dor. Na vida, Adriano já havia perdido, já havia sofrido, já havia sido traído. Mas a dor de perder Laura, aquela sim, o fazia tremer. Não de raiva, mas de medo. Medo de ter chegado tarde demais. Medo de que o coração dela estivesse fechado para sempre. Na manhã seguinte, Bianca entrou na empresa como se tudo fosse normal. Mas não chegou a dar 2 passos. 2 seguranças a interceptaram. Senhora Bianca Rocha, disse um deles. Frio está suspensa imediatamente por grave violação ética. Por favor, acompanhe-nos. Bianca empalideceu. O quê? Eu. A porta da sala do C e o se abriu com força. Adriano saiu. Os olhos dele eram pura tempestade. A voz baixa, mas tão perigosa que o corredor inteiro silenciou. Fora da minha empresa. Bianca ficou rígida. Senhor Monteiro, eu só... A Natália disse. Não fale o nome dela. As palavras cortaram o ar como um tiro. Bianca foi levada pelo corredor sob um silêncio pesado. Ninguém respirou até ela desaparecer. Adriano voltou à sala, fechou a porta e apoiou a testa no vidro frio. O vapor da respiração deixou um rastro opaco no vidro. E a dor em seu peito apertou ainda mais. Ele sabia o que precisava fazer. Encontrar Laura, dizer a verdade e ajoelhar-se se necessário. Paraty o recebeu com um entardecer dourado espalhado sobre a água. A estrada de pedras antigas refletia a luz do sol e o carro preto dele chamava a atenção de todos os moradores. Mas Adriano não via nada, apenas segurava o caderninho azul com força, o único objeto que decidiu trazer. Ele havia relido tudo. Cada frase, cada traço da letra dela, cada pedaço da alma de Laura. E percebeu que ali estava a versão dele que só ela havia enxergado. Não o executivo frio, mas o homem que, apesar de tudo, ainda tinha um coração capaz de amar, porque tinha sido visto por ela. Andou pelas ruas de paralelepípedos, perguntando por ela. Pousadas, lojas de artesanato, casas, até que alguém apontou para o mar. Aquela moça mora na Casa Branca, no fim da rua. Adriano agradeceu e acelerou o passo, o coração fora de ritmo. Virando a esquina, viu o céu se colorir de laranja e lilás. Os barcos balançavam suavemente na água calma. O vento do mar passava entre suas roupas. E ali em frente à Casa Branca simples, Laura pendurava pequenos panos no varal. O mundo parou. Ela usava um vestido simples,
o cabelo preso de um jeito despretensioso, as bochechas coradas pelo sol, sem maquiagem, sem salto, sem luzes douradas. Apenas Laura, a Laura da ternura, a Laura das páginas do caderninho, a Laura que ele ferira tão profundamente. As mãos dele tremeram. As dela também ao virar-se e vê-lo. Adriano, ela murmurou como se visse um fantasma. Ele deu um passo. Depois outro. Laura. A voz dele saiu rouca como terra seca encontrando água. Eu vim para... Mas não conseguiu terminar. A garganta apertou. Ela segurou o pano no varal tentando se firmar. O que você está fazendo aqui? Adriano abriu o caderninho azul. Segurou-o à frente como uma rendição, como um coração exposto. Vim devolver o que pertence a você. E para dizer que... Eu errei. O vento levou os cabelos dela. Os olhos brilharam, mas ela não chorou. Eu não esperava que você viesse, disse ela sem raiva, só cansaço. Eu sei. A voz dele quebrou. Não espero perdão. Só quero olhar para você e dizer a verdade. Laura sorriu um sorriso triste como maré baixa. Que verdade, Adriano? Que eu não era traidora. Que você me expulsou sem ouvir. Que acreditou em quem queria me machucar e não no que leu do meu coração. Cada palavra era uma lâmina, e Adriano as recebeu todas. Ele merecia. Deu mais um passo, os olhos marejados. Sim, tudo isso. Eu errei. Errei de um jeito que eu mesmo não consigo perdoar. Laura o observou longamente, como se buscasse dentro dele a fração de verdade que um dia acreditou existir. Adriano. Ela sussurrou. O que você fez matou uma parte de mim. Ele fechou os olhos. Uma lágrima caiu. Eu sei. A voz falhou. E eu vim pedir uma chance, uma só, para consertar o que eu puder. Ele abriu os olhos. Ela estava olhando para ele. Então lentamente levou uma das mãos ao próprio ventre. Um gesto tão pequeno, mas que fez o pôr do sol desabar dentro dele. Adriano olhou para a mão, depois para a barriga dela, depois para os olhos dela. Laura. Sua voz saiu em um sopro. Não, não pode ser. As lágrimas escorreram no rosto dela. Eu estou grávida. O tempo parou. O mar segurou o movimento. O vento não ousou tocar nada. Adriano caiu de joelhos. Literalmente. Meu Deus. Ele murmurou, a mão cobrindo a boca. Laura. A emoção o tomou com a força de uma onda gigante. Ele ergueu o rosto e havia nele uma dor profunda, mas também um brilho novo. Um brilho que Laura jamais tinha visto naquele homem. Meu filho. A pergunta saiu como uma oração. Laura assentiu devagar. Adriano levantou a mão, mas parou no ar como se temesse tocar algo sagrado demais. Ele chorou. Chorou de verdade. Não as lágrimas de um homem orgulhoso, mas as de alguém cujo coração fora finalmente rompido para voltar a sentir. Laura, soluçou, por favor. Me deixe tentar. Só uma chance. Eu faço tudo. Eu abandono tudo. Ela o interrompeu com um suspiro. Eu não preciso que você se ajoelhe, Adriano. Sua voz era suave. Eu só preciso que você seja verdadeiro. Ele engoliu o choro. Eu prometo. E eu disse ela com a mão sobre o ventre, não consigo esquecer o que passou. Mas eu quero tentar de novo. Pelo nosso filho. E porque eu ainda amo você. Adriano encostou o rosto na mão dela, como um homem finalmente encontrando o caminho de volta, depois da tempestade mais longa de sua vida. Naquele instante, o sol de Paraty transformou o céu inteiro em ouro, como se o próprio universo tivesse suspirado de alívio por vê-los se reencontrarem. O pôr do sol de Paraty
descia como uma faixa de seda alaranjada e lilás que se estendia sobre o mar. Os barquinhos balançavam suavemente refletindo a luz cintilante do sol, prestes a desaparecer. O vento trazia o cheiro salgado do oceano roçando a pele com a suavidade morna de um toque carinhoso. No meio daquela paisagem, Laura e Adriano estavam a apenas alguns passos um do outro, mas era na verdade a distância de todos os dias de dor que haviam vivido. Entre eles, havia um silêncio cheio de coisas não ditas, mas também repleto de palavras implorando para serem pronunciadas frágeis e verdadeiras o bastante para que ambos temessem respirar fundo demais. Adriano ainda estava ajoelhado diante dela, as mãos apoiadas sobre as próprias pernas, como se temesse que, ao soltá-las, Laura desaparecesse no mar avermelhado ao fundo. Seu rosto o mesmo que o mundo conhecia como o de um C. E o frio e implacável, agora estava molhado, suave e vulnerável, como o de uma criança perdida, que finalmente encontrou o caminho de casa. Laura, diante dele com a mão pousada no ventre, sentia o coração bater no ritmo das ondas. Jamais imaginou que este momento pudesse existir. Que Adriano, o homem que a ferira a ponto de tirar-lhe o ar, estivesse agora ajoelhado no pôr do sol de Paraty, chorando por ela. Por eles. Pelo bebê que ela carregava. Laura, Adriano disse a voz rouca, como se cada palavra fosse puxada de um lugar profundo dentro dele. Eu não mereço. Eu sei. Mas vou viver o resto da minha vida tentando ser alguém digno de vocês dois. Não havia arrogância. Não havia a força habitual. Apenas a nudez de um coração que pela primeira vez se permitia estar exposto sem defesas. Laura se ajoelhou diante dele. Colocou a mão em seu rosto leve, temendo machucá-lo ainda mais. Adriano, eu não preciso que você seja perfeito. Nunca precisei. O olhar dela suavizou calmo como o mar sob luar. Só preciso que você seja verdadeiro. Ele fechou os olhos lentamente, como se as palavras dela tivessem derrubado a última parede que ele construiu ao longo de tantos anos. Eu sou verdadeiro, Laura, ele sussurrou. Pela primeira vez na vida eu realmente tenho medo de perder alguém. Um medo que aperta o peito. Laura encostou a testa na dele. Eu também. Ela não sabia quem buscou os lábios de quem primeiro. Só sabia que aquele beijo não se parecia com nenhum outro. Não era ardente. Não era intenso como o do Copacabana. Era um beijo de duas almas que se encontraram depois de muito se perder. Um beijo de perdão, de remorso, de esperança. Um beijo que amaciou todas as feridas que ainda sangravam. Quando se afastaram, Adriano colocou a mão sobre o ventre dela pela primeira vez. A mão tremia. Muito. Como se ele estivesse tocando o mundo inteiro. É verdade? Perguntou quase sem voz. Laura assentiu. É. Ele respirou fundo, uma respiração que parecia carregar uma vida inteira, e então se inclinou, encostando a testa no ventre dela, os braços a envolvendo, como se ela fosse a coisa mais sagrada de toda a sua existência. Meu filho, murmurou. Meu pequeno, papai está aqui. Laura deixou as lágrimas caírem. Acariciou o cabelo dele com carinho. Você vai ser um bom pai, disse convicta, como se seu coração soubesse disso desde sempre. Adriano levantou o rosto. Os olhos estavam vermelhos, mas brilhavam com algo novo, algo que Laura nunca tinha visto nele, a luz de um homem que finalmente encontrou para quem queria mudar. Você me dá uma chance? Ele perguntou quase sem ar. Eu dou. Mas Adriano, perdão não é esquecer. Vou precisar de tempo. Muito tempo. Eu te dou todo o tempo do mundo, e eu preciso da verdade. Você terá toda a verdade. E eu preciso de paz. Eu vou proteger essa paz. Mesmo que eu tenha que sacrificar a mim mesmo. Laura respirou fundo. Então pegou a mão dele e a colocou sobre o peito dela. Então, começamos de novo. Pelo nosso filho. E... Ela hesitou um segundo antes de dizer, quase num sussurro, que o vento precisou se inclinar para ouvir. Porque eu ainda te amo. Adriano fechou os olhos.
Uma lágrima caiu, mas desta vez era a lágrima de alguém que foi salvo. Eu também te amo, ele confessou pela primeira vez sem medo. Amo do jeito que eu não sei dizer, mas meu coração sabe. Laura riu baixinho com a voz trêmula. Então, nós temos uma chance. Eles ficaram sentados lado a lado no degrau da casa vendo o sol desaparecer atrás das montanhas, deixando o céu roxo profundo como uma bênção silenciosa. As ondas batiam em ritmo constante, como o coração do bebê crescendo dentro dela. Laura encostou a cabeça no ombro de Adriano. Ele a envolveu com o braço, e a mão livre dele permaneceu sobre o ventre dela, uma promessa de que não soltaria. Laura, ele disse baixinho. A partir de hoje, não existe mais contrato. Existe só nós dois. Só o que é verdadeiro. Ela fechou os olhos sorrindo. Verdadeiro. A noite surgiu devagar. As estrelas acenderam uma a uma. Paraty ficou tomada pela luz suave dos postes antigos e pelo canto das ondas. E ali naquele cenário, dois corações antes despedaçados, antes perdidos, finalmente encontraram seu lar, começando de novo, a partir de um pôr do sol dourado, onde o mar era calma e o vento sussurrava perdão. A brisa noturna de Paraty passava suave entre as palmeiras, trazendo o cheiro de sal que parecia o suspiro do próprio oceano. Dentro da casinha branca no fim da rua de pedras, a luz amarela aquecia o ambiente como um abraço silencioso. Laura estava sentada na cadeira de madeira antiga, passando os dedos pelo cobertorzinho que costurava. Cada ponto, cada fio, era um sussurro que ela enviava ao filho, que ainda não tinha chegado ao mundo. Do lado de fora o mar batia em ritmo lento, como se respirasse junto com ela. A cada vez que colocava a mão no ventre e sentia o bebê se mexer, Laura sorria um sorriso morno, como o verão brasileiro. Adriano saiu do quarto ao lado com a camisa branca de mangas dobradas, ainda cheirando a madeira recém-cortada. Laura chamou ele a voz baixa e doce, como a bossa nova tocando no rádio velho da estante. Você pode ver isso aqui. Ele girou o berço que estava montando. Laura olhou e acabou rindo com os olhos brilhando sob a luz suave. O berço estava torto, visivelmente torto. Adriano, ela disse, tentando conter a risada. Acho que nosso filho corre risco de rolar direto para o chão. Ele franziu o senho com expressão séria demais para alguém que havia acabado de ser pego em flagrante. Juro que segui todas as instruções. Cada uma. Seguiu sim. Ela provocou. Instruções para pessoas comuns. Adriano piscou, e então riu aquele riso raro e tão bonito que fez Laura esquecer de respirar por um instante. Ela percebeu que poderia ouvir aquele riso pelo resto da vida. Ele se aproximou, ajoelhou ao lado da cadeira e apoiou a cabeça no ventre dela, como se aquele fosse o único lugar seguro no mundo. Filho, murmurou, ele a mão pousada no ventre de Laura. Não deixa seu pai ouvir você rindo da cara dele. Estou tentando parecer sério aqui. Laura riu passando a mão pelos cabelos dele. Se você ficar sério demais, o mar para de bater nas pedras. Adriano levantou os olhos para ela. Eles não eram mais frios. Eram olhos de um homem que finalmente encontrou luz. Laura disse ele baixinho, obrigado. Por não virar as costas quando eu mais merecia que fizesse isso. Ela tocou o rosto dele com carinho. Adriano, amar não é nunca errar. É ficar para consertar. É não fugir. Ele segurou a mão dela e beijou a palma devagar. Vou passar a vida inteira consertando. Por você. Por ele. Laura sorriu aquele sorriso suave que Adriano sabia que desejaria proteger até o último dia de sua vida. Que dá. Os meses seguintes passaram devagar com a mesma tranquilidade com que a luz de Paraty se espalhava sobre o mar. Adriano aprendeu a viver outra vida, uma vida sem reuniões intermináveis, sem secretárias agendando cada minuto, sem o brilho falso dos eventos sociais. Agora havia pássaros cantando ao amanhecer, havia o som das ondas contra o cais,
Havia a risada de Laura quando ele deixava cair água tentando fazer café. Às vezes ele passava minutos longos, minutos, só observando a barriga dela maravilhado, sempre que o bebê dava um chute como um pequeno cumprimento. E Laura nunca havia sentido tanta paz. A dor antiga já não era uma lâmina. Era apenas um pedaço da estrada que a conduziu até ali. Todas as manhãs, ela via Adriano trabalhando novamente no berço, agora na quarta tentativa. Todas as manhãs, ela via o medo diminuir nos olhos dele. E todas as manhãs, sentia gratidão por ter tido coragem de permanecer fiel ao próprio coração. A noite em que Miguel nasceu, chegou quando o mar estava calmo como um espelho. A lua cheia pendia no céu redonda e brilhante. Laura segurou o ventre respirando rápido. Adriano, chamou ela a voz trêmula. Ele estava lendo e saltou da cadeira como se fosse atingido por um raio. É agora. Agora mesmo. Tem certeza absoluta. Você acha que estou treinando para cantar ópera? Ela respondeu entre dor e humor. Adriano ficou tão nervoso que derrubou uma garrafa d'água no chão. Depois, a pegou nos braços, murmurando em português e em confusão absoluta. Não se preocupa. Vai dar tudo certo. Eu estou aqui. Não vou sair daqui. Laura arfou. Adriano, se você continuar falando assim, eu acabo tendo o bebê no seu colo. Mas Adriano não deixou isso acontecer. Ele segurou a mão dela durante todo o caminho até a unidade de saúde de Paraty. Pediu desculpas pelo passado 1000 vezes. Prometeu ser melhor 1000 vezes. Tremia como nunca havia tremido na vida. E quando o choro de Miguel finalmente ecoou, um som pequeno, redondo, quente, como uma gota de orvalho caindo no mar, Adriano chorou também. Chorou como um homem renascendo. Ele olhou o bebê nos braços da enfermeira, os olhos marejados. Meu filho, murmurou. Você é tão lindo. Laura o observava, lágrimas rolando pelas bochechas, desta vez lágrimas de felicidade. Adriano, chamou ela com suavidade. Ele segurou a mão dela, inclinou-se e colocou um beijo longo e profundo em sua testa. Obrigado por tudo. Os meses depois do nascimento foram iluminados por risos. Miguel cresceu envolto em amor, sem medo, sem solidão. Adriano o ninava todas as noites contando histórias que ele dizia serem coisas que o papai nunca teve coragem de dizer para ninguém. Laura assistia aos dois e entendia: ali estava o lar dela. Não um lar de luxo, mas um lar de amor. Numa tarde tranquila, enquanto Miguel dormia no berço, que Adriano finalmente conseguiu montar perfeitamente, na quarta tentativa, Laura entrou na sala. Adriano estava sentado à mesa com o caderninho azul aberto. Ele o tocava com delicadeza como quem toca um relicário. Você ainda guarda esse caderno? Ela disse sorrindo leve. Adriano levantou os olhos. É a nossa história. Ele fechou o caderno e estendeu a mão para ela. Laura caminhou até ele e se sentou em seu colo. Ele a envolveu pela cintura, trazendo-a para mais perto. Laura, disse ele com a voz mais calma do mundo, eu sempre achei que não merecia amor. Ela desenhou círculos com o dedo sobre o braço dele. E agora Adriano a olhou, aquele olhar morno, como a luz de Paraty. Agora eu sei que amor não é sobre merecer, é sobre aprender a cuidar. Ela o beijou suave como maré mansa. Eu te amo, Adriano. Ele correspondeu devagar, profundo. Eu te amo, Laura. Do lado de fora, o mar de Paraty brilhava sob o fim da tarde. O vento carregava o som suave da risadinha de Miguel dormindo. E ali, sob aquela luz, 3 vidas, Laura, Adriano e Miguel, se entrelaçavam como um acorde perfeito, uma família que o destino escrevera com chuva do rio e com os entardeceres de Paraty. O caderninho azul estava fechado sobre a mesa. Não era mais o guardião de dores.
Era a prova de um amor que parecia errado, mas se revelou certo da forma mais bela. O amor não começa no perfeito, começa no corajoso. E em Paraty, sob o céu brilhante do Brasil, esse coração finalmente encontrou seu lar.